O executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, deu uma entrevista ao Reicast, o podcast da Remo TV, e lá ele falou sobre estruturação do clube, disse também a respeito sobre mercado da bola, a montagem do elenco, já avisando o ano que vem, e também falou sobre Antônio Oliveira. A gente vai trazer aqui as principais partes desse podcast, mas antes eu peço para você aquele apoio, que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se você puder também hypar o vídeo, é só você arredar os comentários para o lado e aí você vai conseguir fazer isso. E quero também estabelecer uma meta de curtidas. Bora colocar 500 curtidas aqui, 500 curtidas, beleza? Só para a gente começar esse papo. Vamos falar então sobre Marcos Braz, né? O Marcos Braz, que concedeu uma entrevista ao Reicast, ao podcast da Remo TV, e ele falou sobre esses três assuntos, falou sobre outras coisas, né? Também vou deixar aqui embaixo o comentário fixado do podcast, né? Mas ele falou sobre a estruturação que ele está fazendo no Clube do Remo desde quando chegou, né? A respeito do futebol e também na questão do clube, né? Do clube em questão aí de uma maneira geral, né? O Marcos Braz está fazendo aquele trabalho ali para buscar as certificações, né? De clube formador, o que acaba trazendo alguns incentivos fiscais aí para o clube que tem esse selo, que tem esse certificado, o que seria muito importante aí para as finanças também do Clube do Remo. Bora acompanhar essa declaração dele com relação à estruturação do futebol azulino e também da estruturação do Clube do Remo. Um ponto em que, assim, eu vou usar no bom sentido, esse time aqui, em função do que a diretoria vem fazendo na parte de estruturação do time. Do estruturação do Remo, não é estruturação... Do clube no contexto geral, né, Braz? O presidente é um presidente comprometido em a gente tentar, depois de anos, tirar as certidões que a gente não tem. A gente tem que chegar e falar e expor isso aqui. O presidente vem tentando reverter essa situação, que não tem há anos, não era da gestão dele. O presidente vem, junto com a diretoria, ajustando situações de reformas. Não é reformas grandes, aqui não está se... São reformas mínimas, reformas boas, para que a gente possa chegar a dividir o departamento de futebol na parte administrativa, na parte, vamos dizer assim, esportiva. Enfim, então a gente vem trabalhando para fazer uma melhora. Um outro ponto que eu acho que a gente também deveria analisar, e aí eu posso falar um pouco do dia que eu cheguei até hoje. Certo. Com certeza eu cometi erros, todo mundo comete erro e você precisa fazer decisões todo dia aqui em relações a B ou C assunto. Mas a gente pegar hoje o elenco que o Remo tem e de 90 dias atrás, 70 dias atrás, saíram mais de 10 jogadores, saíram mais de 10 jogadores, entraram mais de 10 jogadores, com um ponto, não comprometendo de uma maneira considerável o orçamento e a parte financeira do Remo. Então, a diretoria vem fazendo ajustes, tanto no elenco, tanto estrutural, com muita responsabilidade. E isso, às vezes, precisa de tempo, e muitas vezes o resultado não vem na mesma paralela que isso aí. Além disso, também ele falou sobre o mercado da bola, sobre as contratações. O Remo ainda vai fazer algumas movimentações, pelo menos tentar fazer, né, algumas movimentações nesse finalzinho de janela de transferências. E, ao que tudo indica, ele também já está visando a próxima temporada, seja com o Clube do Remo na Série A ou então na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E isso ele já está olhando, ele já está verificando, e ele enfatizou mais uma vez a questão dessa certificação que o clube tanto precisa, a certificação de clube formador, aí para que ele possa ter aí esses incentivos que eu falei anteriormente. Bora acompanhar. Não, o Remo ainda tá no mercado, trazendo jogadores de vários níveis. Sim. Eu estou trazendo até jogador já, lógico, aí já tem que ser um custo mais baixo, para que a gente já esteja aqui para o ano que vem, seja lá qual é a série. Principalmente sendo jogador que esteja apto a estar numa Série A defendendo a camisa do Remo, ou não. Mas assim, eu já estou
ajustando em relação a articulando aí, pensando em futuro, né? Pensando no futuro, que e é isso, a gente, mais uma vez, a gente tem que, eu não posso abdicar desse tempo aqui, pra gente tem que ser chato nisso. A gente mostrar o que está sendo feito aqui de estrutura, de obra, de muita situação e principalmente um comprometimento da diretoria para a gente resolver a parte de certidão do clube, que isso vai ser um divisor de águas na história do Remo. E por fim, Antônio Oliveira. Ele falou sobre o Antônio Oliveira, sobre o técnico do Clube do Remo, e aí eu abro um parêntese para falar sobre esse assunto. Nós trouxemos a informação aqui no canal de que o Antônio Oliveira havia sido comunicado da sua demissão, e de fato ele foi comunicado. A diretoria do Clube do Remo tomou a decisão de demiti-lo. Só que algumas coisas acabaram travando essa decisão. A primeira delas, valor da multa rescisória. O Antônio Oliveira não aceita sair do clube sem receber de maneira integral o valor da multa rescisória. E segundo, o próprio Marcos Braz. Marcos Braz, quando falou de Antônio Oliveira, ele falou que não é nenhuma influência da amizade, dele com o Antônio Oliveira essa tomada de decisão, que ele pensa na instituição Clube do Remo. Ele até citou que ele tem amizade com outros técnicos, com Jorge Jesus, com outros treinadores, e que nesse momento a principal preocupação dele, o principal foco é a instituição do Clube do Remo. Então ele falou sobre esses boatos em relação à amizade. Ele deu algumas indiretas também a torcedores, a pessoas que estão falando as coisas e que não vivem o dia a dia do Clube do Remo. E pediu para a torcida confiar nele nesse processo de permanência do Marcos Braz e de Antônio Oliveira, e também com essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar a declaração dele. Amizade eu tenho com Jorge Jesus, Vitor Pereira, com outros 300 treinadores profissionais. Uns que saíram, outros que eu demiti. Então, assim, esse aqui, eu tenho uma boa relação, como eu tenho com tantos outros que eu demiti. Esse aqui, eu tenho uma boa relação com tantos outros que quiseram sair da onde eu estava por um projeto melhor. Para mim, não muda absolutamente nada isso aí. Então, deixar claro que o meu comprometimento é com o Remo. O meu comprometimento de relação é com o Remo e com a minha história no futebol. Eu não vou botar nenhuma relação para botar em jogo a minha história no futebol. Talvez muitos torcedores achassem que o Antônio nunca deveria ter vindo. Muitos torcedores acharam que ele já teve a chance que ele teve. E agora, com certeza, tem torcedor. E aí esse torcedor não grita tanto, não é tão... Sim, muita gente tão presente na vida ativa do clube, né? Sociais, sim. Por exemplo, que acreditam no trabalho de quem está aqui ainda. Então, assim, mais uma vez, podem confiar em mim. Podem confiar em mim que, em relação a isso, o meu comprometimento é com a história e com o Remo. Bem, a questão toda é que o torcedor azulino está chateado, está incomodado com a situação do clube e o Leão precisa reverter essa situação quanto antes. O próximo desafio vai ser contra o Amazonas no dia 5 de setembro, 5 da tarde, lá no Carlos Amit, 5 da tarde, horário de Manaus, 4 da tarde, horário aqui de Belém. Então, vamos torcer aí para que, aliás, 5 da tarde, horário de Brasília, e 4 da tarde, horário lá de Manaus. Então, assim, é realmente um jogo em que o Remo precisa vencer, precisa buscar o resultado positivo, até porque se não vier o resultado positivo, aí de verdade Antônio Oliveira não fica, Ele já não era para ficar, é importante destacar isso, mas seguraram mais uma vez o treinador e ele vai para esse jogo importante precisando vencer. Até porque já foi a primeira e já foi a segunda. Aí o terceiro voto de confiança, o negócio já começa a ficar mais pesado. Mas é isso. O torcedor azulino tem que acreditar, mesmo
que as coisas conspirem contra, tem que acreditar no Leão Azul. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Eu quero o teu comentário. Fala aqui no comentário se você concorda com a permanência do Antônio Oliveira. Coloca aqui embaixo nos comentários se você está gostando do trabalho do Marcos Braz. Eu quero a tua opinião aqui no canal RS Live Esportes. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Compartilhe o seu link também, compartilhe esse link também para outras pessoas e hype o vídeo, que é importante também para a gente crescer aqui no canal. Vamos curtir o vídeo, meta do vídeo, 500 curtidas, só pra gente começar aqui a brincadeira. Valeu, tamo junto e até a próxima!